Bom dia, é mais um dia do nosso devocional 40 dias de oração da Primeira Igreja Batista Pioneira em Blumenau, e esse é um dia onde nós estamos tratando, é o quarto dia da liberdade de pedir, desse momento da oração do Pai Nosso que estamos estudando, onde diz que o pão de hoje, né, o pão de cada dia nos dá hoje, né? A Cris já tá vindo aqui, tá chegando. Bom dia. Bom dia. E mais um dia na presença do Senhor. Bom dia, Lani. Bom dia aos queridos que estão aí chegando, entrando. Esse tempo de hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre não só o que pedir, né, na oração, mas como nós devemos estar para pedir alguma coisa em oração. Bom dia, Mariângela, lá de São Paulo, Atibaia, tá lá no PV Atibaia. Um abraço, Toninho, as meninas, a Cristina lá de Indaial, Cris Dimitri, que bom que você tá aí com a gente. Leila, lá de Florianópolis também. Lucinete também de Florianópolis, tem um pessoal muito querido nosso lá nos acompanhando. Isso tem sido muito bom, né? Esse tempo juntos. Então hoje nós vamos falar dos 40. A Raquel, que bom, Raquel, seja muito bem-vinda também com a gente aqui. A Noemi do Ville, manda um abraço. Daqui a pouco nós vamos passando a quarentena, eu vou lá buscar os peixes, hein? A Lu lá de Carianos também, Nice, A Bruna Florianópolis. a Bruna de Florianópolis, uma galera, né? Queridos, hoje nós vamos falar propriamente dito da liberdade de pedir. Só que a gente vai colocar alguns pressupostos, algumas condições para que esse pedido tenha um efeito e até para que ele não seja um pedido egocêntrico, né? Embora o papai saiba, Reta lá de Curitiba, que bom, querida. Embora o papai saiba os nossos pedidos e as nossas necessidades, mas há algumas condições no texto. Eu já digo a você que João 15 deve ser uma leitura de hoje assim degustada, aquela que você mastiga bem devagar e experimenta bem devagar os versículos para que Deus fale ao seu coração, tá? Mais um dia dos 40 dias de oração e mais um dia de quarentena. Quem está aqui em Santa Catarina sabe que nós estamos com mais uma semana ainda do decreto, onde a gente deve observá-lo, né? Sair o mínimo possível, e necessário, para que a gente possa vencer essa difícil batalha, né? Muito bem, queridos. Então eu queria que a Bia estivesse lendo para a gente esse tempo devocional. Propósito 3, apresentar nossas necessidades. Dia 4, a liberdade de pedir, página 49. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15, 7. A oração nada mais é que a chave para tudo o que necessitamos fazer e ser na vida. Timothy Keller. Nessa semana temos pensado no propósito: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Observando a oração ensinada por Jesus, conhecida como Pai Nosso, percebemos que essa frase é a primeira voltada para nós, de petição. As frases anteriores são frases de adoração e engrandecimento do nome de Deus. O mais incrível é que Jesus nos ensina que temos a liberdade de pedir ao nosso Pai. Um bom pai quer dar o melhor aos seus filhos. Olha o que Jesus diz em Mateus 7,11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem.
Melhor do que saber que temos a liberdade de pedir é saber que esse Pai pode dar todas as coisas se assim ele desejar. No texto de hoje, Jesus está falando sobre a videira e seus ramos. Jesus, com toda a sua sabedoria, aproveita um elemento muito conhecido pelo povo da região para explicar um pouco mais sobre o reino de Deus. Havia vinhas por toda a Palestina e aquele povo sabia que para se obter um fruto de qualidade, a planta precisava de muitos cuidados, como a poda. A videira verdadeira aqui citada é o próprio Cristo e os ramos são as pessoas. Todo ramo que está conectado na videira dá frutos, porém aquele que não está nele é cortado e lançado ao fogo. Versículo 6. A tendência de um leitor despercebido é ler João 15:7, atentando para a segunda parte. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Entretanto, existe uma condição para que isso se cumpra: permanecermos em Cristo e a sua palavra permanecer em nós. Ou seja, a liberdade de pedir o que quiser é dada a quem permanece conectado em Cristo. Uma vida de oração é um requisito essencial para permanecer em conexão com Ele. Muitos vivem suas vidas em total desconexão com o Pai, querendo se conectar a Ele apenas quando precisam suplicar por algum motivo. Isso não é permanecer. Quem sabe essa é a explicação das suas orações não serem respondidas por Deus. O que Deus quer com você hoje é profundidade no seu relacionamento com Ele. Alguém que não permanece em constante busca e intimidade com Deus será cortado como o ramo que não dá fruto. Mas todo aquele que permanecer, Jesus afirma: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7, de 7 e 8. Faça uma análise da sua vida hoje e ore pedindo mais profundidade no seu relacionamento com Deus. E a pergunta de hoje é: qual tem sido o seu nível de conexão com a videira verdadeira? Será que hoje você tem liberdade para pedir e ser ouvido pelo Pai? Amém. Amém. Bom, nós já sabemos que toda oração ela é respondida, ela pode não ser atendida. Toda oração é respondida porque Deus ouve toda oração. Ela pode ser respondida num sim, um não, um talvez, um espere. A gente sempre aprendeu essas três maneiras de Deus responder a oração. Mas muitas vezes as nossas orações não estão sendo respondidas e atendidas porque nós pedimos de maneira equivocada, mal, ou não há conexão entre a nossa vida e o relacionamento nosso com Deus não está existindo. E na verdade, assim, de um tempo para cá, quando lançamos como liderança esse tema oração para o ano de 2020, eu particularmente cheguei a uma conclusão que as minhas orações eram 99% pedidos, correndo atrás de alguma coisa que eu estava precisando, que a igreja estava precisando, ou que algum membro estava precisando, ou intercessão por pessoas, mas pouco de profundidade no meu relacionamento com Deus. E a base para as orações serem respondidas é exatamente essa conexão que a gente tem com Deus. Essa intimidade que a gente tem com Deus para chamá-lo de Pai. E entender o que significa Pai. Então, essa conexão que é falada, ela é muito importante. Quando nós olhamos para o texto bíblico, Jesus vai estabelecer um princípio muito interessante. Ele vai dizer: olha, eu sou a videira, vocês são ramos e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que permanece em mim dá fruto. Ou seja, todo ramo que está ligado à videira, conectado à videira, ele recebe os benefícios, e eu diria a seiva da videira. Então, o princípio básico é conexão. E quando o
João está usando a palavra permanecer, é uma palavra muito interessante no seu original, no grego, que significa morar. É a mesma palavra para dizer alguém que vai morar, que vai habitar. Então a ideia é, se vocês morarem dentro de mim e as minhas palavras morarem dentro de vocês, vocês podem pedir. E quando vocês pedirem, com certeza vão receber. E por que vão receber? Primeiro porque há uma conexão entre a minha vida e a vida de Deus. Então há uma sintonia. Eu sei o que é melhor para mim, porque na verdade eu me submeto a minha vontade à vontade do Pai. Lembra as nossas duas frases da oração do Pai Nosso até agora? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, papai, eu sei que o Senhor é amoroso. Nós temos uma intimidade, porque eu te chamo de pai e o Senhor me chama de filho. Eu pertenço a uma família, eu não estou sozinho e abandonado. O Senhor não é o pai que eu tinha na terra, ou tenho na terra, mesmo que seja bom, mas o Senhor é excelente, o Senhor é perfeito, o Senhor é o que está nos céus. E isso mostra que o Senhor é santo. Então, o Senhor tem sempre o que é melhor, o que é justo, o que é perfeito para nos dar. Segundo, vem o teu reino, porque o teu reino é o melhor, não o meu reino, nem o reino da terra, mas seja feita o jeito que o seu reino é feito no céu, a sua vontade. Então, se eu estou em conexão com o papai nessa oração, eu não vou pedir para mim alguma coisa que eu sei que é do desagrado do papai. Eu conheço o papai, eu sei como ele pensa. E nós podemos pegar da nossa experiência pessoal. Eu me lembro que quando eu ia pedir uma coisa para o meu pai ou para minha mãe, eu já sabia qual seria a resposta, porque eu já os conhecia. Algumas coisas eu achava que eram justas e que ele poderia me dar, mas algumas coisas eu sabia que ele não iria me dar, porque eu já conhecia papai, conhecia mamãe. Então nós conhecemos o papai, nós sabemos o que é melhor para nós, nós sabemos o que vamos pedir. Então, o primeiro requisito para você fazer os seus pedidos é exatamente a intimidade com o papai. E eu vejo que muita gente sofre porque não tem intimidade com o pai. E aí, quando chega para ele, ou pede qualquer coisa levianamente, ou não pede. E, por incrível que pareça, eu conheço muitos cristãos que se sentem constrangidos em pedir coisas ao Pai. Eu digo que tanto os que só pedem e não têm conexão com Deus, quanto os que não pedem, estão perdendo uma oportunidade muito grande. Porque os que pedem sem conhecer o Pai estão perdendo a maior bênção a ser pedida. Porque a maior bênção não é as bênçãos que Deus nos dá. A maior bênção é a presença do abençoador. A maior bênção é estar na presença de Deus. O teu rosto resplandecer sobre mim. A maior bênção é saber que você está ligado. Você mora na videira. Você permanece na videira. Você está conectado na videira. E a seiva da videira está passando por você. Por isso que o Salmo 23 vai dizer, se o Senhor for meu pastor, de nada eu sentirei falta. É lógico, se Jesus for a minha videira, eu não vou sentir falta de seiva, porque eu vou estar conectado a Ele. Então até os nossos pedidos vão diminuir, porque muitos dos nossos pedidos são uma carência espiritual e emocional, e até um projeto pessoal nosso, por falta da nossa conexão com o Pai, que nos abastece. Sabe quando o Pai não dá o que você quer, mas te dá aquele abraço e diz assim, você não precisa disso, vem cá, e abraça a gente? Naquele primeiro momento a gente está meio com raiva, porque o nosso sentimento egoísta quer ficar com alguma coisa, quer alguma coisa diferente, mas a gente se sente alinhado e abraçado por Ele. E a segunda coisa, para a oração ser respondida, atendida, é que ela precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Por isso que nós devemos morar em Deus e a palavra dele morar em nós. Ou estar conectados em Deus e a palavra dele estar morando em nós.
Porque quando a palavra de Deus está conectada em nós e morando em nós e fazendo morada no nosso coração, a gente pede as coisas segundo a palavra de Deus. E Tiago vai dizer que pedis e pedis mal e não recebeis, porque pedis para gastar nos seus próprios deleites. Muitas vezes os nossos pedidos são exacerbações do nosso ego. Muitas vezes os nossos pedidos são totalmente fora da vontade de Deus. Nós queremos que o nosso reino seja feito, que nosso reino seja estabelecido e que seja feita a nossa vontade. Então o Papai do Céu diz, olha, não, isso é para você, é para o seu ego. Então não vai ser concedido. Está fora da palavra de Deus. Por isso que o cristão precisa conhecer a palavra. Ele precisa conhecer os padrões de Deus. Quais são os propósitos de Deus. E às vezes nós pedimos tantas coisas que estão totalmente fora da palavra de Deus. São contra o propósito de Deus. Por isso esse texto de João 15, ele declara uma coisa muito interessante lá no versículo 5. No final ele diz, olha, eu sou a videira, versículo 5 do capítulo 15, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O segredo da oração não é a oração. O segredo da oração é a certeza e o entendimento de para quem você está orando. A quem você está orando? Nós estamos orando a um Pai e a um Rei. E nós temos a certeza de que se nós permanecermos nele, o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Veja que você tem liberdade de pedir qualquer coisa na oração. Mas a certeza que nós temos é que todas as nossas necessidades serão supridas. Todas. Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. Essa dependência na oração. Nós vamos falar sobre a dependência no próximo devocional, no outro devocional ainda, mas eu queria que você soubesse que a maior bênção de resposta de oração não é o favor que você pediu, mas é a conexão que você tem com o seu Deus. É a intimidade que você tem com o seu Deus. Talvez a oração não vai ser respondida, mas você vai sair mais cheio da presença de Deus. Não que Deus não queira dar. Mateus 7 vai dizer isso, 7:11 vai dizer, se vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, veja que está nos céus, que é perfeito, que é diferente de vocês, que é muito mais bondoso, muito mais querido, lhes dará boas coisas. Então, queridos, a liberdade de pedir sim. Porque o filho que mora com o pai, ou seja, que mora no pai, o filho que tem intimidade com o pai, conhece o pai e sabe aquilo que é melhor pedir ou não. E o filho que permanece com as palavras do pai dentro dele, as leis do reino, a palavra de Deus, ele sabe muito bem que tem coisas que são necessárias, outras coisas não convêm. Mas o Papai do Céu, aqueles que têm intimidade com ele gosta de dar mimos. E eu gosto de usar essa palavra porque mimo é uma palavra que descreve bem a relação de pai e filho. Às vezes você está falando assim, puxa, eu queria tanto fazer uma viagem, mas eu acho que isso é uma coisa fútil. Não faça isso. Você tem liberdade. Se essa viagem vai ser algo tão gostoso, tão bom para você como família, mas é tão difícil. Talvez seja isso que você possa pedir ao papai. Não entre na pira de achar que você só tem que pedir coisas, o arroz, o feijão, o pagamento das contas. Não. Papai do Céu dá mimos também. Assim como os nossos pais, nas limitações deles, eles davam mimos para a gente. Me lembro do meu pai, minha mãe, de repente trazia um doce. Para nós os mimos eram bem menores que os de hoje, né? Mas eu vejo eu como pai. Quantas coisas eu dei para os meus filhos que eu nunca recebi.
mas pelo prazer de ver o brilho nos olhos deles. Papai do céu tem o mesmo prazer em ver o brilho nos olhos da gente. Então ele dará, sim. Olha o Toninho entrou lá, Toninho lá de Atibaia. O Edwin tinha dito que não conseguia ver, será que todo mundo Vocês estão conseguindo ver aí? O Edwin disse que não estava conseguindo ver. Tá tudo bem aí? Conexão, porque estamos com problema com a NET aqui em Santa Catarina. Também todo mundo em casa, né, queridos? A NET, tão cedo, não. todo mundo, né? Mas tá. Então, esse mimo que a gente pode pedir ao Papai do Céu, não se atenha, tá? Você que pede demais, precisa descobrir que a maior bênção é o Papai. Você que pede de menos, precisa saber que Papai tem prazer em dar bênção pra gente. Papai tem prazer de nos abençoar e de fazer alguma coisa, né? Tá bom, tá? A conexão tá boa. Tá bom. Então essa é a lição de hoje. Nós temos a liberdade de pedir. Só que nós queremos ter mais conexão com o papai do que simplesmente ficar pedindo. Aliás, quem é pai sabe que fica chato quando o filho só chega pra gente para pedir. Eu vou terminar contando uma história de um menino que mudou para uma cidade, e então ele ligava para o pai dele todo mês, e falava: pai, como é que o senhor está? Ele: tô bem, meu filho, tudo bem. Então, pai, se o senhor pudesse me mandar o dinheiro que acabou. Então, aí o pai mandava o dinheiro. No outro mês o filho ligava de novo: oi pai, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, meu filho, como é que você está também? Tudo bem. Pai, manda dinheiro. Até que um dia ele falou: pai, ele veio de férias, pai, fica meio complicado, é difícil para eu encontrar o local para ligar. Lembra naquele tempo que a gente ia num posto telefônico, pessoal da velha guarda, né? A gente ia até o posto de telefone e aí pedia para alguém para avisar, né, lá na outra cidade. Bom, aquela história toda que demorava muito tempo. Então ele dizia: pai, toda vez eu tenho que sair de casa, tenho que pedir e tal, e o senhor também. Então, o senhor não acha melhor, então, fazer um depósito na minha conta de 1 ano? E aí eu não preciso ficar pedindo tanto assim e tal, só, né? Então o pai falou: tudo bem, eu faço. E a pergunta do texto era assim: quantas ligações o pai recebeu naquele ano? E é bem provável que não recebeu nenhuma, porque o filho tinha um conceito de só pedir. E a oração dele era só, a ligação dele com o papai era só para saber se o dinheiro caiu. Que a gente não seja esses. Que a gente seja os que ligam para o papai, e agora, com toda essa tranquilidade que temos, né, da internet, é fácil em dizer isso. Hoje as ligações não custam, né? Então, ligar para o papai em oração, mais para dizer: que bom, papai, que bom, que a maior bênção da minha vida é ter o Senhor. Isso para mim me basta. Lembra a oração de Paulo? A tua graça me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas ao mesmo tempo, de poder orar e falar: papai, eu queria tanto. Se o senhor quiser, tudo bem. Se o senhor não quiser, seja feita a sua vontade. Mas eu tenho esse desejo e essa vontade. Que tenhamos essa liberdade e que tenhamos essa consciência de que, se nós morarmos em Deus e as palavras dele morarem em nós, nós pediremos e será feito para a glória dele. Gostaria que você lesse João 15 todo. João 15 todo, mas degustando mesmo, porque ali ele vai estar te dando um sentimento de que maior bênção ser pedida é intimidade com Deus. Por isso hoje eu gostaria de pedir intimidade com Deus. Que o Senhor nos dê essa intimidade, esse prazer de estar na presença dele, de permanecer nele, de estar conectado nele. Porque Jesus é a nossa videira, nós somos os ramos. E para a gente viver isso na dependência, sempre dele. Margarete, né? Margarete do Worcester. Deus abençoe, Margarete. Vamos orar então, queridos? Vamos colocar os nossos pedidos diante do Senhor, você orando aí na sua casa pelos pedidos,
nós clamando aqui pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelas autoridades mundiais também, que o Senhor dissipe essa curva do vírus e que ela seja muito inferior ao que foi projetado para a glória dele. E que o Senhor cesse isso, para que a nossa vida volte ao normal. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela diz que o Senhor é um Deus vivo, Pai, e o Senhor se revela vivo para todos nós, Senhor. Eu te agradeço por isso. Eu agradeço pela tua palavra que diz que não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia em mim, Jesus, o Filho, que veio para nos dar a alegria da salvação e revelar o seu amor por nós. Eu te louvo por isso, Pai. Eu te louvo porque o Senhor é o Deus eterno, o Senhor é o Deus santo, o Senhor é o Deus presente, o Senhor é o Deus que põe e nos esconde na tua mão, Senhor. Muito obrigado porque é a tua mão que nos dirige, Senhor, pela tua palavra que nos orienta. Obrigado porque a gente tem alguém melhor para olhar e fixar o nosso olhar em ti. Eu te louvo por tudo isso, Senhor, porque a tua presença é real e o Senhor só quer que a gente busque a tua presença e o Senhor se manifesta. Aleluia, Deus, porque o Senhor é real. E nessa manhã, Pai, junto com todos os irmãos que estão ouvindo agora, Senhor, eu quero pedir pela nossa nação. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor é o Deus da nação brasileira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a graça de estarmos num país livre, com liberdade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado governantes. Ó Senhor, eu quero pedir sobre esses governantes hoje a tua sabedoria, a tua graça sobre a vida deles. Mas acima de tudo, Pai, que o Senhor dê a eles a sabedoria que vem de Ti para terem pensamentos que visem o pensamento que é o pensamento coletivo. Que o Senhor dê a eles sabedoria para agirem nas questões e nas decisões que eles têm que tomar. E, Senhor, que de uma forma muito especial o Senhor esteja blindando as nossas casas, blindando a nossa nação, os nossos queridos. Nem todos os queridos estão perto da gente. Esteja com os nossos queridos, colocando, Senhor, proteção, livramento, guardando a vida deles aonde quer que eles estejam, e livrando a nossa nação de males, Senhor, não só desse mal que temos agora lutado contra o coronavírus, mas, Senhor, os males que vêm sobre o nosso povo, que é, Senhor, a desigualdade, tantas coisas, Senhor, doenças que podem aparecer, mas principalmente a doença na alma. Por isso, Deus, eu te peço que nós sejamos luzes aonde a gente vai, que nós possamos ser leais e fiéis a Ti, assim como o Senhor é leal e fiel a nós, e nos dá graça todos os dias para a gente continuar fazendo a Tua vontade. Senhor, eu quero também pedir sobre os queridos doentes, Senhor, que o Senhor esteja trazendo cura de uma forma muito especial. Os queridos que nós já temos orado, Caio, a Mariane, a Marlene, o Rodrigo, os do abrigo, sim, Silvio e Paulo. O Silvio e Paulo, Senhor. A Margozinha, Senhor. Outros queridos, eu não lembro todos, mas eu tenho certeza que os irmãos estão apresentando agora, a Marlene, né? Outros que estão no coração de cada um, Senhor, e que o Senhor nos faz lembrar em alguns momentos do dia para a gente estar orando, Senhor, e clamando pela vida deles. E por isso, Senhor, eu quero pedir cura, restauração, força do Senhor, graça do Senhor e, acima de tudo, o Teu livramento sobre a vida deles, assim como o Senhor tem nos livrado, dando saúde, dando graça todo dia. Muito obrigado, Senhor, porque estamos juntos aqui e podemos interceder e pedir ao Paizinho todas as coisas. Nos ensina a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nessa manhã eu quero pedir diante do Teu altar todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, mas que ainda não tiveram uma experiência marcante pessoal de conversão ao Senhor,
que ainda não se sentem filhos do Senhor, não se sentem filhos amados do Senhor. Portanto, todas as vezes que oram, sentem, ó Deus, um vazio tão grande, um distanciamento tão grande. Pai, sentem que estão longe da casa do Pai. Quero lhe pedir, ó Deus, que o Teu Espírito os convença, que o Teu Espírito os atraia e que hoje mesmo, Pai, essa convicção da Sua presença, essa convicção da aceitação deles como filhos, amados do Senhor, para que eles possam experimentar a maior bênção da oração, que é sentir a Sua presença, desfrutar da intimidade contigo. Pai, que o coração deles seja colocado no Senhor e que na Tua igreja haja um despertamento pela leitura da palavra, para se alimentar da palavra, para entender os propósitos do Senhor. Mas, Senhor, as necessidades que surgem nós colocamos diante do Teu altar. E há uma necessidade, ó Deus, hoje tão gritante, que é paz no nosso coração. Deus, o Senhor está tomando conta do vírus. Eu creio que o Senhor está dissipando este mal. Creio que o Senhor está dando, ó Deus, ultimato, Senhor, a essa praga. O Senhor está levantando do barco como a cena lá de Jesus na Galileia, levantando, indo até a polpa do barco e soprando o vento. Amém. E dissipando e dizendo: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Senhor, o Senhor é dono de todas as coisas, tem todo o poder nas tuas mãos. Mas, Senhor, tem outra angústia, outra praga tomando o nosso coração, que é uma desolação, um sentimento de que o futuro não vai acontecer. Pai, muitos que estão orando comigo, conosco, comigo e com a Cris, estão, ó Deus, com angústia porque tem contas para pagar e são profissionais liberais e que são autônomos e que precisam, ó Deus, correr atrás do que é necessário. Pai, tira essa angústia e que eles possam se alinhar ao Senhor e saber que é o Senhor quem dá toda a provisão. É a seiva que passa pela videira que chega no ramo. Sem a videira, Senhor, nada nós podemos fazer. Então enche-nos o coração de confiança no Senhor. Que a gente deposite a nossa vida em Ti. E espere do alto, com esperança e expectativa, a provisão do Senhor. Manifesta, ó Deus, a sua resposta às nossas orações. Continua cuidando, Senhor, dos que estão infectados. Especialmente, como a Cris lembrou, do Silvio, nosso querido irmão, que está, ó Deus, sendo tratado pela prefeitura, assim como o Paulo. Que o Senhor, Deus, dê livramento, cura total a estes. E que, em nome de Jesus, a nossa terra volte ao normal. Mas não ao normal, Senhor. Cheios da sua presença, com outro pensamento, com outra cosmovisão de vida. Porque o Senhor nos visitou, falou conosco e nos encheu da sua glória. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a Taína. Que bom, Taína. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe e até hoje às 7 horas da noite, 19 horas, orando com os salmos. Deus abençoe. Tchau.